Olá novamente, estamos de volta para esta segunda parte deste Traços da Minha História. E a seguir vamos conhecer a história da Stélia, mas numa outra vertente. E só de termos anunciado este momento, já mexemos um pouco com as emoções aqui da Stélia Alexandre. Stélia, falar de Daniela, eu sei que é falar de si, mas numa outra perspectiva. Conta-nos, eu sei que toda mulher sonha em ser mãe e quando isto acontece, espera viver os melhores momentos, aquele processo todo de gestação, nascimento da criança, o processo de enxoval. Todas nós sonhamos com isto. Conta-nos o que aconteceu com a Stélia. Olá, mais uma vez. 2021 foi um ano que me marcou em todas as vertentes, porque foi um ano que me realizei profissionalmente, mas também recebi a boa notícia de que eu estava grávida em setembro. Tanto que eu fui ao Moçambique Fashion Week grávida, há alguns meses. Eu conheci o pai da Daniela num acaso e era tudo um mar de rosas, tanto que não nos conhecíamos há muito tempo, mas acabamos por conceber a ela. E a forma que eu recebi a informação de que eu seria mãe não foi a mesma que ele, não foi da mesma forma que ele recebeu a informação, porque eu já tinha 25 anos, já tinha idealizado na minha cabeça que aos 25 eu já posso ser mãe. E tanto que eu estava preparada psicologicamente, emocionalmente, financeiramente para receber a criança, sem pensar que essa notícia ia dar um outro rumo à minha vida. Foi um momento difícil, porque desde a gestação as coisas já não estavam muito boas entre nós. Tudo indicava que as coisas no futuro não estariam bem. Mas até aí para mim era normal. A minha família também encarou de uma forma normal, que é normal. Duas pessoas se engravidarem e decidirem que não querem caminhar juntas. A gravidez, afinal, não prende ninguém a outra pessoa. Mas em 2022, quando eu fiz a minha última ecografia, a minha filha já dentro da barriga já vinha com um atraso de desenvolvimento. Porque ela ia nascer em maio, mas a ecografia dizia... Ela ia nascer em maio, sim, e a ecografia dizia que ela vai nascer em junho, com um mês de diferença. Então, aquilo tudo eu normalizei, porque afinal de contas as máquinas mentem, porque a outra ecografia dizia uma outra coisa. Eu esperei a Daniela ansiosamente, eu continuava a trabalhar, tanto que no dia 7 de abril eu não dormi, fiquei a trabalhar. Por quê? O que aconteceu? Mas reconta um bocadinho. Quando disse para o pai da Daniela que, olha, eu estou à espera de um bebê, que é fruto do nosso relacionamento, e Daniela, recorda-me o Daniel da Bíblia, né? É o nome bíblico. Quando disseste para ele disse, olha, eu vou assumir o bebê, ou simplesmente não respondeu nada, porque hoje a Stélia é mãe solteira. O que ele disse quando soube da gestação? Terminou a relação? Desapareceu? Como é que foi? Porque todo o processo parte no momento em que está no processo de gestação. O ser pai também começa aí. Quando ele recebe a informação, no próprio dia, ele não teve muito a dizer. Acredito que do jeito que foi um choque para mim, apesar de que eu estava à espera de ser mãe um dia, não foi o mesmo choque que ele teve. Acredito que mais ele teve o choque do que eu, a mãe. Então, depois de alguns dias, ele disse que não estava preparado para isso e que achava melhor interromper a gravidez. Eu disse para ele que não via essa necessidade de interromper a gravidez, porque eu podia criar a criança, se for necessário, sozinha. Então,
Depois de um tempo de barulhos entre famílias, ele acabou dizendo que ele vai assumir a minha criança. Então, o desfecho das conversas foi esse, que ele assumiria a minha criança. Ok. Isto por conta de uma discussão ou de várias discussões familiares. E foi o que aconteceu? Sim, foi o que aconteceu. Depois das conversações, depois de tentar entrar em concordância, né? Ele acabou dizendo isso para apaziguar a situação. Mas desde a gravidez ele nunca mostrou nenhum afeto, nem por mim, nem pela situação em que eu me encontrava. E ele deixou-me, no momento que eu mais precisava dele, ele deixou-me só. No momento que ele tinha que apoiar-me, ele ficou contra. Então foi um momento muito difícil. Minha gravidez eu nunca fiquei grávida antes, ainda não tive outra gravidez depois da Daniela, mas do que eu já ouvi das pessoas próximas, do retrato, né, da gravidez nas outras pessoas, a minha gravidez foi um desastre. Foi uma fase que não gosto nem de lembrar. Mas quando ela nasceu, ele mudou de ideia, mudou a sua forma de pensar? Conforme eu dizia, ela tinha que nascer em junho. Mas eu trabalhava tanto incansavelmente porque eu já previa que em algum momento eu desse cuidar dela só. E no dia 7 de abril, amanheceu eu sentada a trabalhar. Então, por volta das 21 do dia 7 de abril, eu começo a ter contrações. Fui ao Hospital Mavalana, passei a noite lá e no dia seguinte deram-me alta. Disseram, não, acho que tu ficaste muito agitada, então precisas repousar. Estás com ainda 50% de colo fechado, então é mesmo agitação. Fui para casa. Passei aquela noite do dia 8 em casa, dia 9, minha mãe logo cedo disse, acho que é melhor tu ires ao hospital central, porque as dores que estás a sentir são muito estranhas, a criança sobe, desce, são reações estranhas para o mês em que tu estás. Eu fui ao hospital central, a médica viu-me naquela noite, disse para eu esperar na sala de espera, né, das moças que vão dar parto. Fiquei lá aquela noite, viram que não estava a mudar nada. Fiquei do dia 9 até dia 14. Quando o médico aproximou, pediu que eu fizesse uma CTG, depois fosse fazer a outra ecografia. Foi nesta ecografia que detectou-se esse atraso de desenvolvimento. E no dia 18 de manhã, no mesmo dia 14, o médico mandou-me ir à sala de parto. Quando eu chego lá, me deram minha atenção e viram que tinha subido muito. O médico disse, não, nós não podemos te levar ao bloco, nem tentar te induzir nesse estado. Eu voltei para o quarto e no dia 18 de manhã o médico fez uma coletiva e falou umas palavras que eu não me esqueço até hoje. Vamos interromper a gravidez porque a criança não está a desenvolver, a placenta já rejeitou a criança e se perdermos a criança, a justificativa vai ser porque estávamos a tentar salvar a mãe. E se perdermos as duas, usaremos a mesma justificativa, mas temos que interromper a gravidez. E eu não sei o que aconteceu naquele dia, mas eu só estava a orar. Seja o que Deus quiser,
se for da vontade dele, eu vou ter a minha filha, se não. Então, fui à sala, chegaram lá, mediram a nutrição, fizeram a CTG pela última vez e levaram o meu bloco. Eram por volta das 11 e quando cheguei naquela sala gelada, eu não sabia, não fazia ideia do que ia acontecer, porque do que eu tinha acompanhado das outras era só uma dor e depois já tem bebê no colo. Então, entrei na sala, o enfermeiro que injetou meu anestesia estava ali a conversar comigo. Depois de algum tempo, eu só vi uma criança nas mãos do médico e ele só perguntou-me, do cirurgião nesse caso, ele só perguntou-me: tu és de onde? Eu disse para ele: eu sou daqui de Maputo, meu pai é de Gaza. Ele: tens muita sorte, o que eu estou a ver aqui é coisa do outro mundo. Então ele mostrou-me a minha filha, disse que é menina. A enfermeira levou a criança para a incubadora e eu fiquei 3 dias sem ver a minha filha, tanto que depois a médica, a psicóloga e uma enfermeira vieram ao meu quarto. Chegaram lá, perguntaram: tu não tens vergonha de nascer e não queres saber o que saiu da sua barriga? Eu estava sem o que dizer, porque para mim a minha filha tinha que estar ali comigo, igual as outras moças que estavam ali no quarto. Mas ela não estava ali. E sempre que eu fosse para ir ver ela na incubadora, eu chegava lá, ela estava cheia de tubos, de máscaras, não sei o quê, e eu não podia nem tocar a minha filha. Fiquei, acho que foram uns 5 dias. Minha filha estava nos cuidados intensivos. Depois de lá, ela saiu para o berçário e mesmo lá eu não podia ficar com ela. Eu só podia chegar ali, olhar e ir embora. Eu tinha uma cesárea. Eu tinha que subir 4 andares para ir ver a minha filha e só terminar por aí. Eu me lembro que uma vez, quando eu cheguei, ela estava sem máscara nos olhos. Ela estava fazendo fototerapia e aquele calor, ele estraga os olhos. Em algum momento eu até penso que o fato dela ter problemas de visão hoje é mesmo por causa disso. Porque ela ficou um tempo sem máscara. Tinham cortado um papel e colocaram nos olhos dela, porque não tinham máscaras lá. E aquilo foi desgostoso para mim. E depois de uns 15 dias eu fui internar com ela no berçário 2 para fazer canguru, porque ela nasceu com 1 kg e 950. E por estar no berçário ela baixou para 1,400. Fui fazer canguru, mas infelizmente ela não conseguiu recuperar os quilos lá. Levei ela para casa, deram-nos uma alta provisória. Levei ela para casa, estava tudo bem, ela conseguiu recuperar, até passou, né, os quilos recomendados, ela conseguiu recuperar. Falando um pouco da sua vida com a Daniela, e como é que está a menina agora? Como eu dizia anteriormente, a Daniela, eu descobri que a Daniela tem paralisia cerebral aos 6 meses e hoje ela já vai fazer 4 anos. E eu tenho tido uma rotina muito cansativa, porque ela tem muitas consultas, porque a condição dela mexeu muito com a locomoção motora, com a visão, com a fala. Então a Daniela hoje ela não senta, ela não segura a cabeça, ela não pode comer, ela não vê. E é muito difícil lidar com ela nessas situações, mas os médicos disseram que tem alguma porta de esperança, que a Daniela pode ter um pouco de independência através do uso de aparelhos e de uma carinha de rodas adaptada. Mas infelizmente
sem apoio do pai, sem apoio da família do pai. Só com a minha família não é possível, nem com o meu trabalho não é possível adquirir esses bens, porque infelizmente nesses 13 anos eu tive que parar muita coisa na minha vida, tive que até vender as máquinas que eu usava para trabalhar, porque as contas esgotaram a ponto de temos que recorrer já a vender coisas que é para o sustento dela, porque custear as necessidades da Daniela tem sido muito difícil mesmo. Exato. Então, neste momento, posso assim dizer, tu precisas de apoio. Sim. Imagine que esteja alguém a acompanhar o nosso programa, a ver-nos. Como é que te pode apoiar? O que é que mais precisas agora? A Daniela tem necessidade mesmo nos aparelhos. Ela precisa de uma carinha de rodas porque ela já é grande. Então fica difícil carregar ela para todo canto. Ela precisa de um colar cervical porque ela não segura a cabeça, então não tem como nem deixar ela sentada ou com alguém. E ela tem problemas sérios de vista, tem exames pendentes por fazer, mas infelizmente já passa um ano e eu não consigo coletar esses valores para levar ela para fazer esses exames. E sinto que cada vez mais que ela cresce, ela adquire alguma deficiência com isso. Através das tuas páginas, através do contacto, este que nós passamos a disponibilizar, as pessoas podem entrar em contato consigo, conversar consigo e canalizar este apoio. Ressentes muito da ausência do pai dela, achas que poderia fazer diferente neste momento? Eu quero acreditar que em algum momento alguém ou ele mesmo pode ver essa entrevista e, de certa forma, ele faria muita diferença na vida da criança, porque não é porque ele não tem condições para cuidar da criança. E eu não sei o que lhe motiva a não cuidar da criança. Então, quero acreditar que se ele ver essa entrevista, ele vai perceber que de todas as vezes que eu pedi ajuda a ele, não era por capricho, era porque realmente a criança estava a precisar. E como é que ela se alimenta? A Daniela come papas, alguns alimentos, ela tem que ser triturados para ela poder conceber, porque ela, como não segura a cabeça, tudo que ela ingere, ela engasga. Então ela vive de papas e líquidos. E como é que tem sido a vossa rotina? Ainda é a rotina hospitalar? Sim. Duas a 3 vezes por semana nós temos que ir à fisioterapia, temos que ir à terapia de fala e tem vezes que coincide com a consulta na neurologia ou na oftalmologia. Muito bem. Célia, nossa conversa chega ao fim, nosso tempo foi esgotado. Não foi o tempo suficiente para exprimirmos ou para irmos a fundo em tudo, mas trouxemos aqui o possível drama de uma mulher que vê-se numa realidade de criar uma filha em condições especiais na vida. Uma mensagem que gostava de deixar ficar. Eu queria deixar ficar uma mensagem muito carinhosa para todas as mães solteiras com crianças que precisam de cuidados especiais. Dizer que acima de qualquer coisa, acima de qualquer dificuldade, nunca abandonem os vossos filhos. Abracem os vossos filhos, cuidem, porque são uma bênção. Muito obrigada, Célia. Nós agradecemos bastante pela sua presença. Ela aceitou abrir o seu coração para a primeira página, para o Traços da Minha História. Não é nada fácil contar uma realidade que nem esta. É um grande desafio. E tal como ela disse, precisa deste apoio. Então, o telespectador que está a acompanhar-nos e sensibilizou-se com esta história, entre em contato com ela, faça essa ajuda, faça este apoio. Vai sim transformar o mundo de uma pequena que precisa e está em crescimento. Numa próxima vez, contamos uma outra história
E esta foi a história de Célia Citoy Alexandre, ou simplesmente a Célia Alexandre, estilista que ainda tem muito por percorrer. Sabemos que nos caminhos da moda ela ainda está, mas agora com este grande drama na sua vida e precisa de um tempo ainda de reconstituição psicológica e emocional. Tal como disse, uma outra vez contamos uma outra história. Fique bem.